Pois é aqui. Boa tarde para você. Boa tarde para você que tá ligado aqui no BMC Marketing. Pois é, seja muito bem-vindo. Aqui você fica por dentro de tudo que tá rolando com o mercado financeiro. Grande Rui das Neves, vai aproveitar essa. As principais notícias repercutidas com o nosso time, eu, Alan Gani e Alexandre Cabral. Alan Gani e Alexandre Cabral, os dois de casa, né? Um absurdo total, e eu aqui sozinho nesse estúdio. Bom, como vocês viram, né? A Isabela já saiu do estúdio. Bom, vamos lá. Vamos aos destaques do programa de hoje. O Boletim Focus, expectativa de inflação para 22 volta a subir. E a do PIB também é elevada. E ainda, presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o dirigente chinês Xi Jinping se reuniram presencialmente pela primeira vez desde a eleição do democrata e falam em acalmar ânimos. Pois é. Vamos lá. Vamos começar então com o Boletim Focus do Banco Central, que elevou sua projeção de inflação para 2022 pela segunda semana consecutiva. Segundo as instituições financeiras consultadas semanalmente pelo BC, a expectativa para o IPCA deste ano passou de 5,63% a uma semana para 5,82%. Para 23, se manteve em 4,94% e para 24 seguiu em 3,50%. A projeção de alta do PIB de 22 foi elevada de 2,76 para 2,77 para esse ano e mantida em 0,70 para 23. A estimativa para o dólar também está estável há 16 semanas, com cotação prevista em 5,20 por $1, tanto para 22 como para 23. Para 24, subiu de R$ 5,10 para R$ 5,15. As expectativas para a taxa de juros básicas, a Selic, foi mantida em 13,75% para esse ano, 21 semanas de estabilidade. Para 23 foi mantida em 11,25% pela 10ª semana seguida. Para 24 está mantida em 8% há 18 semanas. É isso aí, vamos ver se o pessoal já está pronto aí para entrar na nossa conversa. Só queria primeiro deixar o nosso boa tarde para o pessoal que já mandou sua mensagem. Pode deixar também mensagem aí para o pessoal também que estiver online, né? Se é que está todo mundo aí. Então vamos ver, tá o Gani, tá o Cabral ou tá um só? Vamos descobrir. Tá só o Gani por enquanto. E aí, Gani, boa tarde. Você tá bom? Um absurdo a gente de casa, né? Isso é um... Não, você só colocou a camisa social, mas tá de bermuda, né? Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Mas tô trabalhando, viu, Morales? Mas eu pedi só para fazer de casa, para não ter o deslocamento. Embora não seja tão grande, mas perde sempre um tempo, né? Mas hoje eu tô trabalhando. Em várias coisas. Gosta. Cliente, livro, um monte de coisa. É isso que eu ia perguntar. Você está fazendo seu livro? Meu livro, tem cliente também aí para atender, né? Então tem bastante coisa, viu, Morales? Além do programa, né? Claro. Pois é. Só eu trabalhando aqui do estúdio, o pessoal tá falando, Helder falando, o Rubão falou que eu moro aqui na BMC. Tô praticamente morando aqui. Cabral também tá por aí. Fala, Cabral! Entra aqui na conversa. Tudo bem com vocês? Tranquilo? Eu tô de chinelo de dedo, tranquilaço, de bermuda e camisa social, porque esse é um programa sério. Aliás, está voltando aí os casos de Covid, daqui a pouco, será que vai? Tomara que não, hein? Mas já pensou? Pois nem me fala. Eu tenho um evento agora em dezembro. Novamente. Eu tenho um evento em dezembro agora e eu não quero perder o meu evento, por favor. Para onde você vai, Morales, em dezembro? Não, tem a CCXP agora em dezembro, que é a feira de nerd aqui em São Paulo, e eu gosto. E a minha internet tá uma droga. Tá uma droga. Mas tudo bem, vamos que vamos. Aí o Cabral parece... Acho que é porque mandaram eu fechar tudo, porque a luminosidade estava atrapalhando.
Sabe aquelas reportagens que tem que cortar o rosto do meliante, sabe? Sim, a voz tá parecendo... Eu queria deixar tudo esse aberto comentarista pra internet, que claridade. preferiu não Aí se cabelinho na identificar. régua falou pra eu fechar tudo, pô. É lógico, né, o cidadão, se você deixa a cortina aberta e entrar a luz de fora, vai escurecer tudo, né, ô? Você nunca fez fotografia não na tava sua tão claro vida? assim, não. Cabelinho na régua tá revoltado que tá trabalhando hoje contigo. Não, aliás... Focos! Pelo menos... Tirou todo mundo lá, ficou revoltado. Olha lá, ele tá pedindo novamente pra você fechar a cortina. Enquanto isso, vamos lá. o Gani, vamos falar de Boletim Focus. O que você achou do Focus? Olha, a alta da inflação, quer dizer, da expectativa de inflação para 2022 me chamou a atenção. Agora, basicamente, o que influenciou nesse dado, Morales, foi o último IPCA 15 e o último IPCA. Tanto o IPCA 15, que veio acima do esperado, quanto o IPCA, resultaram nessa piora. Mas mais do que a projeção do índice cheio acima do esperado, e a gente falou disso no último IPCA, foi a piora em todas as medidas de núcleos da inflação. Então, o índice de difusão piorou, né? Quer dizer, mostrando que a inflação estava mais espalhada. O médias aparadas, né, que você corta as maiores e menores variações e só vê o que sobrou no core, piorou. Bens e serviços, que é muito ligado à demanda, piorou. Expurgo, que você exclui preços administrados e alimentação no domicílio, quer dizer, você tira e recalcula a inflação sem esses itens, piorou também. Então, as medidas de núcleos falaram, a inflação está mais alta aí, né? E aí o pessoal recalibrou. Então, assim, também nada, acho que muito preocupante, a inflação tem poucos meses aí, né? Agora a gente vai ter o IPCA de novembro e dezembro, então possivelmente a gente vai ver um IPCA entre 5,70 e 6, né? O que já está muito bom aí para 2022. E agora começar a mirar em 2023, que aí sim é um grande desafio. Boa, Gani. E você, Cabral, o que você achou aí do Boletim Focus? Cadê o Cabral na minha tela? Eu não sei, pra mim o Gani deu uma mega de uma travada, mano. Ou foi o meu que travou, sei lá. Eu não tô ouvindo você, Cabral. Peraí, começa de novo que não estava aberto. Normal. Diga ali. Agora sim. Oi, não estava aberto é com vocês, comigo aqui normal. Tirando essa internet... Nossa, internet é ruim, hein? Pô, já tá em fim de governo, né? Pô, é até complicado você analisar números de um governo se você já está pensando em outro. Do tipo, isso tudo pode dar uma virada de 180 graus animal na viradona. Para pensar para ano que vem. Então eu concordo com o Gani. Esse ano, a inflação que deu a piorada esses últimos dias foi a última IPCA, principalmente de serviços. Cara, ontem eu fui pro mundo, ontem eu fui passear aqui no Rio. Tudo quanto é lugar lotado. Mas lotado, e você vê que é lotado de carioca. Então não é só porque é uma cidade turística. É o próprio carioca indo pro mundo. Isso é inflação de serviços na veia, meu povo. Lotado, shopping ontem bombando, restaurante de rua bombando, economia literalmente Rio de Janeiro, quer dizer, São Paulo também, para serviços está forte. E não tem condições de tudo, então é preço. Pois é, não, você está falando disso daí. Aqui em São Paulo teve aí a abertura da loja física da Shein e ficou lotada, teve briga, teve pancadaria. Eu olhei o vídeo para ver se te achava. Eu procurei o vídeo para ver se achava você lá. Imagina, mas se tiver parece que é por pouco tempo. Eu ouvi dizer que é por pouco tempo. E aí desaparece a loja e nunca mais volta? Vamos dizer que é uma espécie de teste que eles estão fazendo. 5 dias em São Paulo, 5 dias no Rio de Janeiro, mas eles não prometeram nenhuma loja física fixa, né, no ano que vem. Mas pelo tanto que tinha de gente nessa de São Paulo, olha... Sei. Agora, se tiver Shopee, aí é outra
A outra coisa... gente, eu só queria mostrar para vocês. Olha a diferença... Não, essa aqui. Essa internet aqui é internet de rico, né? Essa daqui é da Oi. Não, é que essa daqui mandaram fechar tudo, maluco. Aí a internet não entra aqui. A internet veio pelo ar. Mandaram fechar a janela, mandaram fechar a porta, mandaram fechar tudo, maluco. É uma internet por oxigênio. Boa, legal. Tipo, boa. A internet da Dilma. Boa. Muito bom. Queria aproveitar, já que a gente falou aí do Boletim Focus, porque também tivemos hoje o IBC-BR, que subiu 0,05% em setembro, na comparação com agosto. Naquele mês, o indicador teve queda de 1,13%. Resultado de setembro veio abaixo da estimativa das medianas, de crescimento de 0,20%. O dado, contudo, ficou dentro do intervalo das projeções, que iam de queda de 1,10% a alta de 0,80%. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve alta de 4%. Em 12 meses, o IBC-BR subiu 2,34% e no acumulado do ano, a elevação foi de 2,93%. Por fim, na média móvel trimestral, usada para captar tendências, o IBC-BR teve alta de 0,19% em relação aos 3 meses encerrados em agosto. E aí, gente, o que vocês acharam aí do IBC-BR? Melhorou a internet do Cabral. Minha esposa dando de... melhorou por quê? Porque eu abri a porra da porta, maluco. Mas vocês não deixam, porque você abrir porta da claridade, da não sei o que, não sei o que. Mas IBC-BR eu achei ruim, sabia? Fechou a porta, a internet piorando. É porque devido a onde a base tá longe de onde eu tô, pessoal. Não, mas aí a porta você pode abrir. O problema é a janela. Não, porque aí entra a porta, entra a claridade, porque reflete do outro lado. Porra. Tá focando. IBC-BR veio ruim, hein? 0,05. Eu te digo que eu não gostei nem um pouco desse número para setembro, que teoricamente os outros dados estavam bons. Você pegou IBGE de serviços bom, IBGE de varejo não foi tão ruim, para o IBC-BR tão fraco, tá? Eu espero aí que nas próximas semanas tenha revisão para cima desse número. Boa. E você, Gani? Pois é, também bem abaixo do esperado. A projeção acho que era 0,20. Achei estranho, 0,05, bem estranho. Bem estranho, né? Com dados de atividade econômica surpreendendo positivamente, como o Cabral falou. Quer dizer, se a gente for a um shopping, a atividade econômica ela está aquecida a olhos vistos, né? Agora, como a planilha lá que eles divulgam do Excel, você não tem uma abertura, pelo menos eu não achei nada assim. Então eu nunca vi essa abertura, Gani. Pois não tem, né? Devia ter. Eu nunca vi. É difícil a gente entender o que puxou esse 005 aí. Eu não sei. O meu sonho, eu não sei se eles mandam algum release para economista Focus. Não sei, porque eu já vi gente comentando isso aberto. Mas eu nunca vi esse número aberto na minha vida inteira. E acho que quer dizer, não é... A gente poderia falar eleição, mas não é ou algum tipo de incerteza. Não, porque os outros números vieram bons. Vieram bons, não conversa com os outros indicadores. Né? Não teve efeito eleições no mercado de trabalho. Não. Eleição se a gente pegar o IBGE, que a gente não acabou conversando na sexta-feira, eu falei hoje aqui no programa, o IBGE de serviços, né, que saiu sexta, 0,9 em setembro, que é o mês do BC-BR. Para vocês terem ideia, ele está no nível máximo da história. Da história do Brasil, ele está no nível máximo, o 0,9 em setembro. Ele está perdendo velocidade de alta, mas ele ainda está muito alto, quer dizer, está no máximo da história e ainda está em crescimento. Por isso que eu acho estranho, ou o setor industrial vai vir com um número horroroso, mas muito horroroso, ou daqui a algum tempo esse BC-BR é revisto para cima. Pode ser. Com certeza o Banco Central faz um bom trabalho, ok, é questão de coleta de dados, eu acho que ele revisa para cima isso.
Agora, acho que também, apesar desse dado ruim de hoje, também nada que mude, né, Cabral? Não sei se você concorda aí, os rumos de PIB. Não, porque eu acho que tá todo mundo pensando meio como a gente, do tipo, tá estranho, tá errado, mas não tá maldoso. Só tem que ser recalculado para frente. É isso aí. Que ninguém nunca falou nada de BC até hoje, eu nunca soube de nenhuma história de Banco Central deturpa números, etc. Daqui a pouco joga para cima. Perfeito. Boa. Gente, também queria mudar de assunto, porque hoje o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, e o chinês Xi Jinping, eles se reuniram presencialmente pela primeira vez desde a eleição do democrata nesta segunda-feira em Bali, na Indonésia. Antes eles só haviam se falado por videoconferência. Embora ainda não se saiba o que foi dito a portas fechadas, nos instantes que antecederam o encontro, ambos os líderes reforçaram aí seu compromisso de manter uma linha de comunicação direta entre eles. E após um caloroso aperto de mão, como vocês estão vendo aí, Biden afirmou que as duas principais potências globais têm a responsabilidade de mostrar ao mundo que são capazes de lidar com as próprias diferenças, impedindo que a competição entre elas se transforme em um conflito. Ele acrescentou que espera colaborar com a nação asiática para solucionar questões globais urgentes, como as mudanças climáticas e a insegurança alimentar. Gani Cabral, eu achei que foi bom, né? Pelo menos um encontro amistoso entre os dois, em meio aí um clima que estava tenso, né? Tentar aliviar o rolo de Taiwan, né? Esse poderia ser a principal conversa entre eles lá. E aí, Gani? É o primeiro encontro. Eles tiveram encontros virtuais durante a pandemia, mas é o primeiro encontro presencial. E após 3 meses, a visita da Nancy Pelosi lá, que causou um grande mal-estar, né? Então, assim, obviamente que um encontro pessoal, um aperto de mão, tem uma ação simbólica muito grande. E isso é muito bom, né? Isso significa que eles estão a fim de dialogar e não escalar o conflito. Agora, o recado de um dos... eu não lembro se foi do Xi Jinping ou de alguém ligado a ele do alto escalão do governo, disse o seguinte: quando os Estados Unidos colocam Taiwan como uma política central na política externa norte-americana, como uma questão central, isso não é uma prevenção, é uma provocação. Então, a China, ela age diferente da Rússia. Eu acho que para uma eventual invasão, ela pensa 10 vezes mais do que a Rússia, né? Mas esse risco ele não está descartado. Então isso vai depender muito de como vai ser conduzida a política externa norte-americana. Então, de novo, essa aproximação foi boa, acho que é de bom tom, é justamente para não escalar o conflito, mas a China deixou claro, né, dizendo assim, Taiwan, vocês vão cruzar uma linha vermelha. Assim como o ministro das Relações Exteriores da Rússia, em 2008, no commitment em Bucareste, falou a mesma coisa. Falou, olha, a Ucrânia e a Geórgia, vocês vão cruzar uma linha vermelha. Não insistam nesses 2 países, que é uma linha vermelha. Então, aí eu nem vou entrar no mérito se é justo ou não, né? Esse não é o ponto, se é justo. Evidentemente que não é justo uma invasão de um país sobre o outro, mas quer dizer, era uma ação previsível. Quer dizer, foi a melhor estratégia dos Estados Unidos em lidar com a Ucrânia, quer dizer, ter esticado a corda sabendo que era uma linha vermelha, que possivelmente provocaria uma guerra, como provocou. Não me parece que foi uma boa estratégia. Assim como a história, ela não se repete, mas ela rima, né? Então, acho que fica de lição para os Estados Unidos justamente não escalar esse conflito, e eu acho que não cometer o mesmo erro que eles cometeram com a Rússia, que ao invés de tentar evitar o conflito, eles escalaram o conflito e as consequências estão aí, ruim para todo mundo, né?
Então, essa aproximação diplomática foi boa, né? O que deveria ter sido feito também na Rússia. Boa. E você, Cabral, quer acrescentar alguma coisa aí? Você falou sobre isso hoje no 710, né? Na verdade, hoje no 710 eu conversei com a menina Maiara, que mora na Terra dos Pandas. Pô, foi bem legal o que ela contou. Se eu tiver 5 minutinhos aí, eu resumo a conversa com ela. Faz favor. Se você puder resumir em menos tempo... Não, tô brincando. Então tá, então legal, ela falou que a China tá bom, sem previsão de chuva hoje. Valeu, boa, Cabral, obrigado, então. Fala lá, Cabral. Então vamos lá, algumas coisas que ela contou. Ela falou que tiveram 3 medidas para o investidor estrangeiro, para o turista, né, para o morador fora da China, e 2 para o local. E falou que os 2 para o local vai facilitar muito a vida. Olha só que doido. Primeiro para o estrangeiro. Quando alguém vinha de fora da China, podia ser o próprio chinês, tá? Alguém que estava em algum local fora da China, sem ser Hong Kong e Taiwan, então estava lá, sei lá, no Japão. Chegava na China, ele tinha que ficar 7 dias de quarentena, e desses 7 dias, 5 dias isolado, sem contato com ninguém, dentro de um hotel. Agora, esses 7 dias virou 5 e isolado virou 3. Então, com o objetivo de incentivar a entrada de estrangeiro. Outra coisa, vamos imaginar hipoteticamente que tem um voo São Paulo-Xangai. Quando esse voo pousa em Xangai, todos do voo vão fazer um teste. Se no teste 4% ou mais estão infectados, todos os voos São Paulo-Xangai são cancelados por 1 semana. Todos. A partir daquele momento não pousa mais nenhum voo em Xangai. Mesmo que esteja no ar, ele voltaria para São Paulo. O que foi feito? Cortaram essa medida. Então, cortando essa medida, o preço da passagem aérea já está caindo. Porque o que a companhia aérea fazia? Cobrava muito alto pela passagem aérea, com medo de a qualquer momento o voo ser cancelado. Outra coisa, para você entrar agora na China, você só precisa de um teste feito até 48 horas antes de você pousar. Antes exigia um de 48 e um de 24. Então, isso são medidas para a pessoa que vinha de fora. É uma forma de tentar voltar a atrair estrangeiro ou chinês que estava fora da China. E localmente tiveram 2 medidas tomadas. A primeira medida eles tinham 3 níveis de grau de Covid. Como assim? A região de Pequim está com nível baixo, quer dizer, vida normal, tudo abre, tudo tranquilo. Região de Pequim foi carimbado com nível médio. Algumas coisas abrem, algumas coisas fecham. Região de Pequim foi carimbado como nível alto. Tudo fecha. Eles tiraram esse médio. Então, significa que mesmo com poucos casos de Covid, quer dizer, que a partir de agora, poucos casos de Covid, não vai se criar nenhuma restrição na China como todo, como a gente já cansou de falar aí no marketing, até brincava, 3 bêbados, 5 bêbados, 10 malucos pararam 10 milhões. Isso não acontece mais. As únicas pessoas que vão ficar em casa são os infectados e quem teve contato direto. Então, imagina o seguinte, o Daniel teve Covid, eu tive contato com Covid, eu não posso sair de casa, mas minha esposa teve contato comigo e não com o Daniel, a vida dela é normal. Antes, você parava uma sequência gigantesca de pares. Também um modo de tentar não... Nesse caso agora, de tentar incentivar a economia. E uma outra coisa que ela me contou, muito, muito doida. Todo morador chinês atualmente, toda pessoa que mora na China, independente de nacionalidade, ele tem um aplicativo Covid. Que esse aplicativo Covid, você tem que provar para o aplicativo que é do governo que você não teve Covid nos últimos 5 dias. Para você ter ideia, todos os moradores da China faziam até semana passada 3 testes de Covid por semana. 3, todos. 1 bilhão em varada de gente.
Aí o que o governo resolveu fazer? Não precisa mais 3, isso veio para um teste, e com esse um teste, se você não tem, você tem direito a circular na China por 7 dias. No penúltimo dia, a cor do aplicativo fica amarelo, dizendo, ó, você tem 24 horas para ir em qualquer posto de saúde lá chinês para renovar seu passe por mais 7 dias. Que antes, teoricamente, seu passe ele era liberado a cada 2, 3 dias. Então ela falou que essas medidas tomadas vai fazer com que não tenha mais aquele pequenos fecha e abre, que a gente não enxergava, que não vinha tão grande para o mundo ocidental, tá? Então foi bem legal a conversa com ela lá, e ela falou que agora finalmente vai conseguir visitar os pais. Que ela há 4 anos está tentando vir, mas falou que se saísse para voltar, no auge do auge, foram 45 dias recluso, para ter ideia, de quando vinha do exterior. Então esse é o modo de tentar incentivar, trazer o turista ou trazer o comércio externo, pessoa que vai lá visitar a China, e fazer também com que a economia não pare toda hora porque 3 pessoas pegaram Covid, entendeu? Nossa, muito... Agora só vamos ver se a economia anda chinesa. Eu achei a medida sensacional pelo que tinha. Não quer dizer que a economia vai potencializar, que ela vai voltar com força. Mas pelo menos aquele... Pô, tá doente um dia para todo mundo, não vai existir mais, entendeu? Teoricamente, a não ser que seja casos muito graves. Vamos ver se essas medidas aí ajudam, né? Porque ajudando China acaba ajudando a gente de tabela em muitas empresas, né? Vale, JBS, Gerdau, etc. E a gente tem que ficar aí de olho, porque saiu aí na sexta-feira que o governo do estado de São Paulo estava aí pensando em trazer de volta as máscaras no metrô. Ainda não se falou mais nada sobre isso, mas pode aí ser um indício, quem sabe, de uma nova onda, né? Algumas universidades, eu estou dando aula até numa delas, mas não na universidade, na pós, eles já estão recomendando fortemente você ir com máscara já a partir de quarta-feira agora. Então, exatamente. Ou seja, pode ser que isso possa pegar, né? Vamos ver. Até eu estou olhando aqui que as autoridades, elas não... vamos dizer assim, elas não deixam obrigatório, mas as autoridades de saúde recomendam, melhor dizendo, para o uso da máscara dentro do ônibus, trem e metrô no estado de São Paulo diante, então, do aumento de casos de Covid-19. Não há uma obrigatoriedade... O famoso transporte coletivo, né? Exato. Mas que não se trata de uma obrigatoriedade, mas uma recomendação, ou seja, usa quem quiser, mas as autoridades dizem que é bom que o passageiro esteja aí com a máscara. Acho que é uma ideia, pelo menos, interessante. Queria aproveitar papo, não parando o país, não parando tudo, põe máscara e segue a vida. Você não vai morrer por causa disso, pô. E outra... Meu único medo é que máscara inibe setor de serviços. O quanto vai ser ruim para alguns setores de serviço a médio prazo, tá? Porque as pessoas ficam com medo, né? E outra, a questão das vacinas, né? Deu uma diminuída boa aqui no Brasil, tanto que não se fala mais em vacina. E já estão falando que no ano que vem já vai menos dinheiro para essa questão de vacina. Mas vamos ver, né? No caso, por exemplo, do presidente eleito, essa questão das vacinas é um pouco mais... é uma questão um pouco mais forte para eles, né? Eles consideram mais. Enfim, aí tem um comentário aqui que a vacina não ia salvar. Vacina salva sim. E ponto final. Eu queria também... Outra coisa, eu perguntei para ela sobre vacina. Antes que eu esqueça, que eu falei, e vacina? Como é que tá aí?
ela falou, aqui nós começamos, diferente do mundo, um modelo que eu cheguei a pensar nele lá atrás, mas depois eu achei desumano pra caramba o que eu pensei. Mas economicamente faz sentido, mas é desumano. O que economicamente faz sentido? Primeiro, eles vacinaram pessoas que estão em idade produtiva. Então, eles vacinariam eu, mas não vacinariam meus pais. Então, eles começaram por esse grupo, desceram, para depois ir para idoso. Idoso foi o último da fila. E diz que o seguinte, a vacina é obrigatória, mas não é um obrigatório tão pesado assim. Eles não estão pegando tão pesado. E eles voltaram agora na sexta a falar em recomendar tomar vacina, que ela mesmo fala, né? O recomendar significa tome, senão daqui a pouco você não vai andar em lugar nenhum. Então, aconteceu lá como aconteceu no Brasil em vários lugares. Tomou 1, 2, deixou para lá porque estava todo mundo bem. Então, lá também teve esse problema, só que eles não começaram pelos idosos. Eles começaram pela idade produtiva. E só tomam local, tá? Não tem vacina importada lá. A ideia é interessante, né? Porque é quem tá mais na rua, né? Quem tá... eu cheguei a defender isso, mas é meio desumano, né? Assim, quem mais tem risco é o idoso, né? Mas tem risco, mas quando você fica em casa, né? Você tem uma segurança maior, né? A gente chegou a comentar sobre isso uma vez, né, Gani? Sim. Acho que sim. Sim. Comentando. Era o modelo que a Alemanha também estava querendo fazer, mas não deixaram. O primeiro lugar que eu li isso foi agora, na Alemanha. Você sabe... agora, anotem aí o que eu acho que pode acontecer, tá? Se a situação de Covid piorar, o novo governo vai aproveitar a situação para dizer que precisa emplacar gastos extras emergenciais e colocar fora do teto de gasto. Fácil. Você já viu o novo pacote que estão propondo, Gani? Não. 198 É a PEC da Argentina, né? É a PEC da Argentina. 198 bi. Acharam uma falha na lei que gasto não recorrente pode ser pego até 2%. Gasto não receita. Aí eu faço uma pergunta. Se a receita é não recorrente, pode ser que ela não apareça depois. Exatamente. Como é que eu vou criar gasto fixo? Perfeito. Esse eu dei uma aula extra. Essa aula extra, não, vou me inscrever na natação, porque essa aula extra vai ter todo mês. Só teve um mês e me ferrei. Como é que eu vou pagar a natação? Gente. Ai, meu Deus do céu. Perfeito. Gente, rapidinho, são 2h44, a gente já passou da metade do programa. E eu queria falar com vocês sobre algumas coisas ainda. Nós, depois do intervalo, a gente vai falar que o Bolsonaro continua desaparecido. Ninguém sabe. Ele tá postando, não reparei. Facebook, Twitter, nada? Por onde anda Bolsonaro? Por onde anda Bolsonaro, exatamente. Também, vamos falar aí, também, esse assunto eu acho que é um assunto que o Gani gosta muito. Alexandre de Moraes defende regulamentação das redes sociais. Não fala nada, pera. A gente volta depois do intervalo para falar sobre isso. PNC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global.
Aqui, você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. É isso aí, estamos de volta aqui com o BMC Market. Olha só, desde a derrota nas urnas para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o atual presidente Jair Bolsonaro foi visto em público durante 2 pronunciamentos públicos que fez. De acordo com interlocutores, o candidato derrotado só esteve no Palácio do Planalto para despachar 2 vezes. Tem passado seus dias no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência. Há informações que ele teve uma baixa de imunidade em decorrência das eleições, chegou a apresentar um quadro febril e demonstrou estar abatido. Bolsonaro também não fez a sua tradicional live de quinta-feira e reduziu drasticamente a sua agenda. Além disso, ele e seus 3 filhos, Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro, reduziram a frequência de postagens nas plataformas digitais desde que Lula foi eleito. A média de publicações por dia no Facebook é 14 vezes menor que a registrada durante a campanha eleitoral. Pois é, Gani, Cabral, uma situação aí estranha, né? A gente chegou a comentar na semana passada, mas nada do presidente dá as caras, né? Parece que tipo, acabou mesmo. Primeiro eu tinha... Né? Quem responde primeiro? Fala aí, Cabral, desculpa. Não, vai você, Cabral. Eu pensei no começo que ele ia ficar quieto até os militares dar as caras. Tá quieto, vamos ver o que os militares falam, não sei o quê. Só que os militares já falaram e ele mesmo assim sumiu. Podia falar, esquece Lula, fala do governo dele, começa já a se vender para 26, pô. O cara sumiu. Deve estar mega deprimido de verdade, sabia? Não, e pelo que eu percebi, até nessas últimas manifestações aí que foram realizadas, que elas, no caso, elas estão bem mais fracas em relação às anteriores, mas também até o pessoal que está protestando ali está reclamando que o Bolsonaro não apareceu, né? Gani? Vamos lá, Gani. Mas o Bolsonaro, ao meu ver, é o seguinte, isso é um sinalizador, né, por enquanto que ele não apareceu, de que ele não vai ser aquela força, talvez, da oposição, né? A gente falou que, apesar dele ter sido derrotado, ele é derrotado com um número muito grande de votos, né? Então, eu não sei até que ponto esse silêncio dele é só temporário e depois ele volta para ser essa oposição, ou não, ou se já é alguma coisa mais assim, ele quer se afastar mesmo dessa vida política mais intensa e talvez volte, já se fala, talvez para prefeito do Rio de Janeiro, né, num cargo executivo ou na próxima eleição. Mas, de fato, é alguma coisa que chama a atenção, esse silêncio dele, talvez porque ele entenda que não tem muito mais o que se fazer agora, né? Quer dizer, ele pode falar, mas não tem muito o que se fazer. Mas eu acho que é um sinalizador de que talvez ele não seja essa força, ele não queira ser, tá? Embora ele tenha condições, mas ele não queira ser essa força de oposição. Ou uma dúvida, aí é uma dúvida que eu não sei da resposta. A Sadi falou hoje que existe uma possibilidade, que para mim é muito real, de uma mega perseguição política judicial em cima de Bolsonaro a partir da virada do ano. Pode ser que ele não queira dar argumento para a justiça dizendo você incentivou a manifestação, você incentivou algo, preferir ficar mudo do que fazer algo. Pode ser, tá? Não duvido. Eu acho que essa leitura é bastante correta, porque o Bolsonaro, ele sabe, né? Qualquer coisa que ele fale, certo ou não, né?
acaba se voltando contra ele. Então eu vou ficar em silêncio, eu vou ficar quieto, porque lá na frente eu não quero ser acusado de ter insuflado manifestação, algo do tipo, algo que ocorreu com o Trump. Talvez, né, ele tenha aprendido a lição. Eu não vejo que o Trump insuflou aquela massa, isso é muito controverso, mas ele não insuflou o pessoal a invadir o Capitólio, tá? Ele até, quando invadiram, ele foi contra, ele se posicionou contra, mas não importa. A narrativa foi de que o Trump insuflou e fez com que eles invadissem o Capitólio, perdeu a sua conta no Twitter, né? Então o Bolsonaro, vendo isso, talvez ele fala, olha, eu não quero ser responsabilizado por absolutamente nada. Ele deixa muito claro, né, naquele discurso que ele faz, de que, olha, podem protestar, o ato é legítimo, assim como o Ministério da Defesa também falou, mas protestem dentro das 4 linhas, não parem estradas, não impeçam o direito de ir e vir, que eu também concordo, né, isso não tem que acontecer mesmo. Então protestem de maneira ordeira, mas acho que faz muito sentido o que o Cabral trouxe, justamente para isso não ser usado contra mais né, um elemento que possa ser usado contra ele lá na frente. Eu vi esse principalmente, Gang, se os seguidores dele, os mais radicais, resolverem soltar uma tiradeira de mamona, quando era aqui do Rio, num vidro da STF. Putz, isso vira assim uma tormenta, independente dele ter culpa ou não, entendeu? Exatamente, porque aí ele vai falar, olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou em absoluto silêncio, né? Agora, vamos supor que o Bolsonaro venha a público e faça declarações, né, mais fortes, mas dentro das 4 linhas. E aí, como o Cabral falou, tem algum incidente grave, né? Obviamente que vão tentar ligar isso ao Bolsonaro. Então, fala, bom, quero risco zero aqui, eu vou ficar quieto. Acho que isso faz muito sentido. E aí já junta também com o cansaço, né? Que está um pouco desgastado, né? Então, vai descansar, não quero mais dor de cabeça, não quero correr risco, né? É aquele papo, né? Para quem torce pro futebol, vice colocado de último é a mesma coisa, né? Você não ganhou. É isso aí. Mas o comentário da Andréa Sadi foi exatamente esse que vocês fizeram. Ela disse isso e até falou, ele não quer dar munição justamente para o STF para acabar aí sofrendo consequências que ele já deve sofrer aí a partir do dia 1º de janeiro, né? Vamos ver o que vai acontecer. Agora, vocês estão falando... Pode falar. Não, o Bolsonaro, ele melhorou muito a comunicação dele no último ano de governo dele, né? Ele aprendeu a agir de maneira muito mais estratégica justamente no último ano, né? Entendendo, quando o Roberto Jefferson fez o que fez, o absurdo que ele fez contra os policiais federais, o que o Bolsonaro fez imediatamente para não cair no colo dele? Foi lá e condenou de maneira muito forte, né? Veementemente. Ele condenou o Roberto Jefferson justamente para não cair nada no colo dele, né? E eu acho que agora também é um misto de cansaço com um misto de estratégia para não se contaminar lá na frente. Agora, tem uma questão, falando aí do STF, como a gente falou, já que a gente está chegando aqui no finalzinho já, saiu, a gente até transmitiu agora de manhã aqui na BMC News, o ministro do Supremo Tribunal Federal e também presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que defendeu a regulamentação das redes sociais. A declaração foi feita durante a palestra realizada pelo ministro no evento do Grupo LIDE, que acontece em Nova York. Ele disse o seguinte, Gani Cabral: não é possível que as redes sociais sejam terra de ninguém. Não é possível que as milícias digitais possam atacar impunemente sem que haja uma responsabilização dentro do binômio tradicional da liberdade de expressão. Gani e Cabral,
aonde que está a liberdade de expressão, então, se você não pode, então, comentar nas redes sociais? Porque, por exemplo, a gente vê aqui, claro, o chat aqui nosso não é rede social, mas muita gente vai falando aí o que quer e a gente... Não deixa de ser. Não fala nada. YouTube, né? Você tem uma Eu acho que é uma bobagem, a gente tem muito mais o que se preocupar, né? Eu vou repetir essa frase o resto da minha vida. Liberdade não é perfeita. Inclusive, o meu podcast com a Janaína Pascoal, eu falei e ela concordou. Quer dizer, para a liberdade poder existir, Morales, infelizmente, a gente tem que aceitar alguns excessos. Essa tentativa de fazer uma liberdade asséptica, né? De risco zero, não existe nada na vida, absolutamente nada que tenha risco zero. Então essa tentativa de fazer esse mundo perfeito, a gente sabe onde é que vai dar. Então a perda de liberdade é muito pior do que eventuais excessos. E de novo, já existem os instrumentos jurídicos de difamação, de calúnia, né? Então, quem tem atentado contra a liberdade de expressão é o próprio TSE, o próprio Supremo, que censurou perfis de deputados. Você tem deputados atualmente que têm imunidade parlamentar garantida pelo artigo 53 da Constituição, né, o que nos difere de um cidadão comum, de um deputado federal, é justamente o parlar dele, né? Aí vem parlamentar, ele pode falar o que ele quiser. E ele teve o seu perfil censurado no Twitter, né? E evidentemente que esses deputados, eles não estão falando nada demais, assim, eles não estão xingando ninguém. O Nicolas teve o seu, o deputado mais bem votado da história do Brasil, né? Da história, ou pelo menos dessa eleição, 1,5 milhão de votos, ele foi censurado. Censurado porque ele simplesmente relatou lá a tal live do argentino. Ele simplesmente relatou. Então eu acho muito perigoso esse caminho da regulação. A história nos mostra que quando um país começa a flertar com esse tipo de coisa, invariavelmente é algo muito ruim, né? Começa com a falta de liberdade de expressão para uns e termina com o caos econômico para todos. Até tem comentário aqui no chat falando, o Helder e o Regis falando, o chat não é rede social. Não, gente, não é. Eu fiz apenas uma comparação. Não, eu até coloco todo mundo viu, pode... Morales, porque o YouTube é uma rede social. Eu até considero. Só que assim... E o pessoal me xinga aí pra caramba tal, e tá tudo bem, entendeu? É do exatamente. Jogo, segue a vida, né? Exatamente. Não me chama de pobre. A questão é você querer impedir que as pessoas falem. Aqui, por exemplo, a gente não impede ninguém de falar, mesmo que algumas coisas que o pessoal fale não diz respeito com a realidade, mas enfim, a não ser que tenha aí alguns xingos, aí a gente bloqueia. Mas fora isso, como é que você vai segurar esse pessoal que fala isso? Você sabe o que me preocupa? Hoje a gente vive num mundo onde só um tipo de opinião é aceito. Isso não é liberdade. Liberdade é você conviver com aquilo que você não gosta. É ter que aceitar o contraditório, o que é difícil, as pessoas não gostam disso. Então, você pode, por exemplo, você não pode questionar, eu sou super a favor de vacinas, tá? Mas você não pode questionar efeito colateral. É proibido. Então, peraí, que mundo que é esse? Onde você não pode mais questionar nada, você não pode levantar uma hipótese. Você não pode falar, olha, é estranho o que aconteceu nas urnas, não estou nem falando que é fraude, mas é estranho lá, né? Estatisticamente é improvável, mas ok. Então que mundo que é esse, onde só um lado, o lado que o establishment, que o mainstream midiático coloca como verdadeiro, Então que liberdade que é essa, onde ela só vale para um lado? Só pode falar aquilo que o mainstream aceita. Isso não é liberdade. Né? E a liberdade é muito frágil. Então, me arrepia, né, quando eu vejo esse tipo de pronunciamento falando em regulação, e quem tem demonstrado o não apreço com a liberdade de expressão são
as autoridades judiciais, o Supremo Tribunal Federal e o TSE. Pois é, isso vai dar ainda muito problema aí. Mas é isso, gente. Já estouramos o nosso horário. Valeu, Gani. Valeu, Cabral. Valeu. Vocês podem continuar aí com o pijaminha de vocês aí, ou vão pra praia em algum Pijama não, você vai pra almoçar agora. Você vai pra praia, né? Você tá no Rio, né, ô Cabral? Ô, Cabral, mas o tempo aqui tá bem no Rio ou não? Na Barra, dificilmente, o mar é muito aberto pra criança. O cara fica falando você tem que ir pra sair. Em casa é na Barra, meu. Você tá vendo, mano? Pois é. O cara chora de barriga cheia. E ainda por cima, usa uma TechPix para poder falar com a gente aqui no programa. Pior que eu fiz o 710 hoje como eu queria. Janela aberta, claridade, tava maravilhoso a internet hoje. Tava nada, eu vi um pedacinho do seu vídeo, tava uma porcaria, pra não falar. Não, aí é problema de pressão, né? Quando a pressão sobe muito, o olho começa a embaçar. Não é não. Isso aí é muito ruim mesmo a sua... Não, e olha, o cara tá usando a conexão da Oi. Olha a conexão do Gani aqui, cara, olha só. O cara tá tranquilo pra falar. O cara usa o quê? No mínimo 300 mega de velocidade, talvez mais. Você usa o quê? 1 mega. Eu não sei, casa dos meus pais, sei lá. O cara não sabe nem quantos... Isso, vem cá, aparece aqui na live. Aparece. Olha só. Vem cá. Vem cá, vocês já estão comendo doce, vocês almoçaram? Mamãe deixou isso. Olha. Aê, Cabral. Aê, aproveita. Aí a mamãe deixou pra vocês aparecerem. Beleza. Aí, aqui faz lote, aqui opera gêmeos, maluco. Aqui não é um por cada vez, não. Pra que essas 3 colheres, mano? 3 colheres. Pra quê? Eu quero operar disso aí, vai. Bora que tá no ar, tá todo mundo vendo você. O Douglas aqui tá falando que você tá usando internet de escada. Poxa vida aí. Ô Douglas, você denunciou sua idade aí. Tchau pra vocês. Valeu, Cabral. Valeu, família Cabral. Até quarta-feira presencial aí, pô. Valeu. Até quarta-feira aí. Valeu, um abraço pra vocês. É isso aí. Obrigado, pessoal, pelas mensagens de vocês aqui. No nosso chat, mesmo aquelas que eu não concorde, não tem problema, mande as suas mensagens. Nos mande mensagens, nos ame. A gente quer amar vocês também. Embora a gente não ame. Não, ok, vamos parar de falar, tô falando muita besteira. Gente, muito obrigado mais uma vez, um abraço para vocês, bom feriado, até quarta-feira. Você fica agora com Você com Dinheiro, com Rafael Pasquarelli e Felipe Ferreira. Um abraço para vocês, até mais.